Então, essa apresentação é uma visão rápida de prompt engineering, é uma área bastante vasta, com uma quantidade muito grande de trabalhos sendo publicados, tem muita coisa. Então, o que eu vou falar é falar umas coisas genéricas sobre como é que vocês projetam um prompt e depois pegar umas das técnicas mais comuns e comentar como é que elas funcionam. Antes da gente, assim, tudo isso que eu vou tirar, na verdade, vem desse website aqui e desse relatório aqui, que é um survey bastante detalhado, bastante grande. Esse outro aqui é bem menor, mas não é muito interessante. Esse website aqui, ele tem um monte de exemplinhos, né, sobre essas técnicas, mas, em geral, os exemplinhos são bem simples. Vocês conseguem, exemplos mais interessantes no próprio website do LinkedIn. Tem um cantinho lá à esquerda que é o How to Guide do website do LinkedIn. Aqui tem uns exemplos mais interessantes. Antes da gente falar de prompt, a gente precisa lembrar algumas coisas. Nas LMs tradicionais, nos modelos tradicionais, eles são não determinísticos. Então, se você chama um modelo e passa uma tarefa, ele reproduz uma resposta, você chama de novo modelo, ele pode produzir uma resposta ligeiramente diferente da anterior. Você pode controlar um pouco esse não determinismo mudando a dita temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais determinístico você está pedindo a LLM para se comportar. Temperatura igual a zero, ela tenta ser determinística, mas nunca é exatamente determinística. Então, se você quer produzir várias respostas diferentes para a mesma tarefa, você, na verdade, aumenta a temperatura. Um parâmetro que é parecido, tem mais ou menos esse comportamento, é esse top P. Se você pegar o top P e colocar ele muito baixo, você pede a LLM, você está pedindo ou exigindo da LLM que ela seja mais precisa, mais factual. Quando você aumenta o P, tem um comportamento semelhante a uma temperatura mais alta, ela passa a ser não determinista. Mas esses parâmetros, eles são típicos de uma LLM tradicional. Essas LLMs chamadas Reasoning, elas não têm esses parâmetros, elas têm parâmetros diferentes. O GPT-5, os parâmetros do GPT-5 são outra coisa. Parecido com isso, desses parâmetros tradicionais, é você forçar a saída a ter mais diversidade, não ficar repetindo o mesmo token. Então, você pode dar uma penalidade para os tokens repetidos. Ou você pode dar uma penalidade genérica toda vez que aparecer um token e ele começar a repetir, é a mesma penalidade. Isso aqui é uma penalidade por token, né? Então, de novo, esses dois parâmetros aqui devem ser usados alternativamente, ou um ou o outro. Mas isso aqui não importa muito para a gente nessa apresentação. O que importa mais, no fundo, é a temperatura. Bom, essa história de prompt é um nome estranho para dizer quais são as instruções que você está passando para a LLM. Lembra que essas LLMs todas foram treinadas para seguir instruções. Essa é que é a parte interessante da história. Então, você, quando escreve um prompt, você passa instruções para a LLM, para o modelo executar certa tarefa, e você pode passar outras coisas, exemplos e por aí afora. Então, o prompt é simplesmente instruções para ele, para o modelo executar uma determinada tarefa. Você muda o prompt e ele vai executar outra tarefa. Então, o que você coloca na área de prompts, na área de trabalho, não altera os parâmetros do modelo, mas o modelo tem comportamentos diferentes. Essa é uma parte extremamente interessante, porque eu já comentei com vocês, se não fosse isso, eu não estava dando aula desses modelos. Porque, no fundo, o chato de você trabalhar com inteligência artificial é ficar ah, treinando o seu modelo para fazer alguma coisa ou outra. Com esses modelos muito grandes, a gente não treina o modelo, a gente simplesmente dá poucas instruções para o modelo ter o determinado comportamento que você quer. Aí você quer que ele faça uma outra coisa, você dá um pouco de outras instruções. Não é exatamente programar o modelo, não é uma linguagem de programação propriamente. É uma sequência de diretivas ou exemplos que você passa na área de trabalho.
Então, por exemplo, um prompt seria simplesmente escrever um poema sobre as árvores. O dia da árvore é dia 20, eu acho. Daqui a uns poucos dias temos o dia da árvore. Então, escreva um poema acerca das árvores. Em oposição ao que seria o prompt template. Um template de prompt, na verdade, é um prompt que tem alguns parâmetros. Então, você poderia dizer, escreva um poema sobre o seguinte tópico. Isso aqui, na verdade, é uma variável que é instanciada em tempo de execução. Então, o prompt nada mais é do que instruções para a LLM fazer alguma coisa. Não vai mexer no modelo, o modelo é sempre o mesmo, e é a maneira de você fazer com que o modelo tenha um comportamento ou outro. Então, isso aqui é bem interessante, que você consegue guiar o modelo ou condicionar o modelo a fazer alguma coisa sem mexer nos parâmetros do modelo. Então, não tem nada de fazer fine-tuning ou adaptar o modelo, coisa nenhuma. É simplesmente escrever as instruções que você vai passar para o modelo. E é bem importante a gente ter isso na cabeça, né? Você quer usar um desses modelos grandões, tudo que você tem que descobrir é como é que você passa as instruções da maneira certa para o modelo ter o comportamento que você espera. Nada de ficar fazendo alterações ou tentar fazer fine-tuning do modelo, coisa nenhuma. Bom, um prompt não é só simplesmente uma instrução. O prompt pode ser coisas grandes. Você pode ter prompts que são páginas de texto. Mas, tipicamente, o prompt começa com uma instrução, né? Como esse exemplo aqui, classifique o texto em neutro, negativo e positivo. Pode ter um contexto, nesse exemplo aqui não tem nenhum contexto, mas se vocês lembrarem daquele exemplo lá na primeira aula que eu pedia para traduzir uma sentença para SQL, o contexto era a descrição das tabelas do banco de dados. Então, se eu não der a descrição das tabelas, a LLM, o modelo, não vai saber o que fazer. Então, eu tenho que dar contexto para ele. E, é claro, os dados de entrada, e você pode dizer para a LLM que você quer produzir a saída de uma determinada forma. Você pode dizer para a LLM produzir a saída como uma lista de termos separados por vírgula. Você pode pedir à LLM para gerar a saída como um JSON. Bom, não é por acaso que ela vai produzir o JSON. O modelo foi treinado para produzir saídas de acordo com determinados tipos. Em particular, esses modelos todos são treinados para produzir saídas de JSON. Então, é, é simplesmente porque ele foi treinado para isso. Não é porque o modelo é esperto o suficiente para descobrir o que é um JSON. Ele simplesmente foi treinado para isso. Então, tem entrada, saída, instrução e um contexto. Essas coisas aqui podem ser tão grandes quanto se queira até um certo determinado tamanho. Toda vez que eu falava do tamanho de um daqueles modelos, eu dizia qual era o tamanho do contexto que o modelo aceitava. Esses modelos do Gemini, da Google, eles aceitam um contexto bastante grande, 20 mega, 10 mega, depende do modelo. O GPT-5 ele já tem um contexto bem menor. Originalmente, esses modelos tinham um contexto bem pequenininho, até 4K. Então, dava para você fazer muito pouca coisa para passar para o modelo. Hoje em dia, não. Isso aqui, o tamanho do contexto do que você consegue escrever aqui no quadradinho não é tão pequeno assim. Na verdade, é bem grande. É, Uma técnica de prompt é simplesmente uma espécie de framework que é pré-definido, pré-sugerido, vamos chamar assim, né, para você organizar o prompt. Então, não é simplesmente uma sequência dessas quatro tipos de assuntos aqui, né? Pode ser uma coisa mais complicada. Então, o que a gente vai conversar na próxima meia hora, coisa assim, são exemplos de como é que você organiza as instruções que você vai passar para a LLM. E tem uma montanha de papers sobre isso. E a área de prompt engineering, no fundo, é como você adapta ou junta ou adequa, o nome que vocês quiserem dar, como vocês fazem engenharia dessas técnicas de prompt. Então, esse troço que está muito em moda chamar prompt engineering, na verdade, é como é que a gente organiza
a informação na área de prompt, né, na área de trabalho do modelo, para que ele tenha um comportamento ou outro. Os exemplos que eu vou dar aqui sobre prompt techniques, vocês vão ver que tem umas coisas bem interessantes e não muito intuitivas. Tá? Bom, em geral, e se vocês entrarem lá nos sites da OpenAI ou da Anthropic, ou de quem quer que seja, tem umas instruções, não é nem instruções, são sugestões sobre como é que você cria o prompt. Em outras palavras, são sugestões de como você conversa com o modelo, né? Nesse website que eu falei, de onde eu tirei boa parte dessa apresentação, tem lá uma coleção de sugestões que eu vou repassar agora em 10 minutos, bem simples. A primeira delas é uma coisa assim, banal, né? Os prompts, projetar um prompt, escrever um prompt é um processo iterativo. Quer dizer, você escreve o prompt, testa, vê o que está acontecendo, qual é a resposta da LLM, sei lá, não está fazendo o que você quer, aí vai lá, muda o prompt e vai numa tentativa e erro, tentando fazer com que o modelo tenha o comportamento que você espera, passando as diretivas certas. Bom, isso é um negócio que parece fácil de fazer. O chato é que, no fundo, você tem que experimentar bastante com a maneira com que você está criando o prompt. E esses experimentos significam que você vai ter que ter uma coleção de dados de teste para ver se aquele prompt está realmente induzindo a LLM a ter o comportamento que você precisa. Então é fácil desenhar prompts, normalmente um troço tem uma página, sei lá, se é muito grande, tem mais de uma página, mas normalmente são coisas bem pequenas. Só que o trabalho que você tem é o trabalho de conseguir criar um conjunto de testes adequado que te convença que aquele prompt induz ou conduz o modelo a produzir o resultado que você espera. Então, acabou sendo uma ciência experimental. Mas é uma ciência experimental que, no fundo, o que dá mais trabalho é criar os experimentos. A gente passa muito mais tempo criando os datasets de teste do que propriamente bolando como é que vai ficar o prompt, né? Agora, sem isso, você não vai ter muita confiança de que aquilo que você está escrevendo realmente induz o comportamento que você espera do modelo. Então, comece simples, simplesmente porque você vai ter que fazer um bocado de experimentação. Então, isso aqui parece uma recomendação bobinha, mas na verdade embute uma situação que a gente não pode fugir. É uma ciência experimental criar esses prompts. Depois tem a ideia de que você deve começar o seu prompt com uma instrução. Claro, essas LLMs foram treinadas para seguir instruções. Lembra que o pré-treinamento da LLM é para ela embutir um modelo linguístico, seja lá de qual linguagem ele quiser, se você está tratando de texto, está tratando de imagem é outra história. Mas então, pré-treinamento é para embutir um modelo linguístico dentro do modelo lá dentro tem um monte de transformers. Depois tem aquela fase do supervised fine tuning e depois do reinforced learning. Nessa parte do pós-treinamento é que você vai fazer com que o modelo siga instruções. Então, esse foi o grande pulo do gato do, do, do GPT, do ChatGPT, né? E depois daquele paper anterior da OpenAI. Então, escrever os comandos começa como se fosse uma frase imperativa, né? Traduza o texto abaixo para espanhol. Aí vem a entrada, que é o texto em si, e a LLM deve produzir a saída. Eu canso de fazer isso. Uma coisa que eu consigo, que é interessante você fazer, é pegar um texto em LaTeX e lá dentro do Overleaf e mandar traduzir de uma língua para outra, mas você avisa para a LLM para preservar os tags em LaTeX. Essa é a maneira mais fácil de você preservar formatação. Deve funcionar bem para HTML também. Então, traduzir de uma língua para outra é um negócio bem banal que a gente faz toda hora. O detalhezinho de traduzir quando o texto está em LaTeX é simplesmente dizer para não estragar
as tags em LaTeX, deixar elas quietinhas lá, né? Bom, e outro detalhe é você como que indicar claramente na área de prompt, indicar claramente para ele ali o que que é a instrução que você está passando. Bom, então isso aqui é o básico do espaço do espaço, né? Agora começam umas outras sugestões que às vezes até não presta muita atenção, mas deveria prestar. É que a instrução deve ser clara. Ela deve dizer claramente o que que você pretende que a LLM faça. Nota que, no fundo, o que a gente está fazendo nessas áreas de prompts, nesse cinzinho daqui, nada mais é do que você condicionar o modelo a produzir o próximo token de acordo com o que está na área de trabalho. Então, a LLM não entende, não existe, não vamos usar uma palavra antropomórfica. Esses modelos não entendem nada, eles não raciocinam coisa nenhuma. O que eles conseguem fazer é, dado uma sequência de tokens, produzir o próximo token. Então, a sequência de tokens de entrada que você dá na área de trabalho, tudo que ela faz é condicionar o próximo token. Então, no fundo, o que a gente está fazendo nessa área de prompts, com essas sugestões que estão escritas aqui, é simplesmente condicionar a produção do próximo token. Só que o modelo é muito grande e ele é não determinístico. Então, você tem que, digamos assim, produzir um bom condicionamento dos próximos tokens. Então, essa ideia de ser específico não é porque ele é burrinha e precisa entender o que você está pedindo, coisa nenhuma. É simplesmente você condicionar direito o modelo a produzir o próximo token, que no fundo produz a saída que você quer. Então, o que a LLM, esses modelos fazem é surpreendentemente interessante, mas no fundo, elas não fazem nada, elas simplesmente produzem um próximo token que seria a melhor continuação do que você passou na, na área de trabalho. Mas aí pode ser, por exemplo, aqui eu estou extrai o nome dos lugares desse texto aqui de baixo. Esse texto tem 3, 6, 8 linhas. Agora, nome de lugar só tem dois. Eles são Polimor Center for the Unknown, né? Isso aqui deve ser uma brincadeira, né? Em Lisboa. Ah, e você quer que a saída seja uma lista de termos separadas por vírgula. Então, a LLM tem que, entre muitas aspas, entender o que que é esse troço que está em verde, e disso que está aqui em verde, descobrir o que que é nome de local, né? O Champollion e o Lisboa. Mas, no fundo, não é que ela está entendendo o que está escrito em verde, não. Ela está condicionada a extrair nomes de lugares. Então, ela foi treinada para isso. Naquele monte de milhões de dados de treinamento, alguma coisa tinha parecido com isso, que ela consegue realmente extrair nomes de lugares e produzir aqui certo. Tá? Então, acho que aparece de forma bem clara a importância de um bom treinamento. Aquela última LLM que eu mostrei para vocês, aquela dos suíços, apesar de ter aquele monte de dados de treinamento, ela, no fundo, acabava sendo pior do que várias outras que a gente viu naqueles exemplos de brincadeira que eu mostrei para vocês. Mas, de novo, ela não está entendendo coisa nenhuma, ela só está sendo condicionada a produzir a saída. E o que essa sugestão aqui está dizendo é: escreva uma sentença que seja um bom condicionamento para a LLM, seja bem específica sobre o que você espera de saída. Uma outra indicação, sugestão para vocês escreverem o prompt é quase que a mesma coisa que eu acabei de falar. É ser específico e direto. Bom, isso aí é um negócio meio obscuro, né? Eu não estou sendo nem preciso nem direto descrevendo esses dois termos aqui. Então vamos dar um exemplinho, né? Nessa frase aqui, explique o conceito de engenharia de prompt. Tudo bem. Só que aí eu quero mais. Eu quero que o modelo mantenha a explicação pequena, apenas algumas sentenças,
e não seja muito verboso, muito descritivo. Bom, o que que o fio e to significam? O que que a gente está querendo induzir o comportamento da LLM? Isso aqui não é muito claro, né? Muito mais claro é você dizer, use duas ou três sentenças para explicar o conceito de prompt engineering to a high school student. High school student é você ser não muito descritivo, não ser muito técnico, ser mais objetivo. Então, o que isso aqui está querendo dizer é o seguinte: quanto mais simples, mais preciso for a instrução para LLM, provavelmente melhor vai ser, mais próximo do que você espera, a LLM vai produzir um resultado. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é, tá? A outra questão que pode parecer uma bobagem, mas vocês pensarem em 2 segundos, não diga, instrua a LLM para fazer alguma coisa. Não é instruir a LLM para não fazer alguma coisa. É a mesma história. Vamos no banco de dados perguntar quais são os alunos da informática. Ah, tudo bem. Agora, se você for no banco de dados e perguntar quem não é aluno da informática, qual vai ser a resposta? Todos os 8 bilhões de pessoas no mundo, menos os 200 alunos da informática? Não faz sentido, né? Então, você dar instruções que tenham ações negadas não é uma boa ideia. É preferível você é, instruir a LLM de uma forma positiva, de uma forma impositiva, né? Então, isso é bem óbvio, mas é bom a gente seguir. Todas essas coisas que eu estou falando são bem óbvias. Se você, de novo, pegar lá as sugestões da OpenAI para escrever os seus prompts, pode ter mais detalhe do que isso que eu estou mostrando, mas é basicamente isso. Seja imperativo, positivo, direto, o mais objetivo possível. Tem um monte de outras sugestões, mas é basicamente isso. Agora, não adianta eu ficar falando muito aqui, a gente tem que olhar os exemplos. Esse website que eu comentei, ele não tem exemplos muito sofisticados. Então, apesar daqui estar falando de resumir texto, extrair informação, geração de código, se vocês olharem esses exemplos aqui, são prompts muito, muito simples. Mas vale a pena dar uma olhada, pelo menos para ter mais alguma ideia do que eu estou falando. Para quem nunca viu isso, entrem aqui e deem uma olhada. Um outro local que é mais interessante de olhar é o LangChain. A documentação do LangChain que está aqui, ela é bastante boa. Isso, o próximo grupo vai falar do LangChain. Tem uns exemplos de prompts aqui bem mais interessantes. E todos esses vendedores por aí, a OpenAI, Anthropic, Google e por aí afora, se vocês lembram, as últimas transparências das apresentações que eu fiz, era sempre uma coleção de exemplinhos, e normalmente esses exemplinhos significa você criar um prompt espertinho. Esses aqui são razoavelmente triviais. Bom, agora vamos falar das coisas mais interessantes desse pedaço da apresentação, que é quais são essas técnicas de prompt que se consagraram. Então, a primeira coisa que a gente pode falar, aqui é que apareceu. Dessas técnicas de prompt, o LangChain tem alguns exemplos bons. Prompt chaining, na verdade, o LangChain foi criado para concatenar, para encadear vários prompts. Então, tem um exemplo aqui bem interessante de prompt chaining, e esse de few shot prompting, que eu vou falar daqui a 2 minutos, tem alguns exemplos interessantes na documentação do LangChain. Bom, Zero Shot Prompting, com esse nome estranhíssimo, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: você instrua a LLM para fazer um modelo, para fazer alguma coisa, mas não passe nenhum exemplo. O Zero Shot significa não passe nenhum exemplo, tá? É, Gente, espera aí. Ah, desculpe. Vocês já vão ver por que que eu
Ué, só um minuto. É, não é possível. Ok. Bom, desculpe, porque eu tinha pego as referências a esse paper para vocês terem uma ideia da popularidade disso daqui. E eu não estava vendo nessa apresentação. Então vamos voltar aqui que eu estava falando. Zero Prompting, com esse nome estranhíssimo, é simplesmente dizer o seguinte: olha, instrua a LLM para fazer alguma coisa, mas não dê nenhum exemplo daquilo que você quer que ela faça. Então, Zero Shot é simplesmente uma maneira estranha de dizer zero exemplos, tá? Então, aqui tem uma situação bem simples, onde eu estou pedindo para a LLM, para o modelo, classificar o texto, esse texto que está aqui embaixo, em neutro, positivo ou negativo. Isso aqui eu já apresentei várias vezes. Só que eu não passo nenhum exemplo do que são essas coisas daqui. E aí peço, esse sentiment aqui é uma maneira de você instruir a LLM para produzir a classificação dessa sentença de acordo com esses três critérios aqui. E aí ela vai produzir neutral. Então, isso aqui é a coisa mais óbvia possível. É só dar a instrução para ele e ele não dar nenhum exemplo. Bom, por que que esse nome apareceu? Porque tem um oposto a isso, que é você dar exemplos para ele. Quantos exemplos vocês vão dar? Bom, um, dois, 100, um certo número de exemplos. Então, field shot é simplesmente uma maneira estranha de dizer dê alguns exemplos para a LLM junto com a instrução que você está passando. Então, o prompt contém não só a instrução, um verbo no imperativo, como um conjunto de exemplos daquilo que você quer que ela produza como resultado. Então, esse exemplo aqui é bem estranho, mas no fundo ele está dizendo o seguinte: olha, esse uapu é um animalzinho da Tanzânia. E uma sentença, um exemplo de uma frase onde aparece a palavra uapu é essa: estávamos trabalhando, viajando pela África e nós vimos esses animaizinhos bonitinhos chamados uapus. Essa frase, essas três linhas daqui são um exemplo. One shot significa passei um exemplo. Agora vem o que eu quero fazer. Isso aqui é a instrução. Aí, a palavra fardudo, nunca ouvi falar nisso, se é que isso aqui é uma palavra, significa ficar pulando no mesmo lugar, tá? E aí a instrução para a LLM é dê um exemplo de uma sentença que usa a palavra fardudo. Bom, isso aqui foi um exemplo de uma sentença que usou essa palavra maluca aqui, que tem como definição pequeno animal da Tanzânia. O fardudo, que tem como definição ficar pulando no mesmo lugar. E aí, esses dois pontos aqui significa que a LLM tem que produzir como resposta aquilo que eu dei exemplo, ou seja, uma frase que apareça a palavra fartudo. Então, nós ganhamos o jogo, então começamos a pular no mesmo lugar para celebrar o fato que a gente ganhou, né? Então, esse é um exemplo bem estranho, mas no fundo o prompt inicial tem uma parte que é o exemplo daquilo que eu quero que a LLM produza e as instruções, que essas são as últimas frases. Em geral, o que acontece é que, no fundo, você tem vários exemplos que você passa na área de prompt e depois coloca qual é a tarefa final de que você quer executar. Então, aqui tem um exemplo um pouquinho melhor, né?
que você tem três sentenças, assim, pedaços do prompt amarelinho aqui, tem três frases seguidas da classificação delas, positivo, neutro, negativo, para cada uma dessas frases. E aí a instrução para LLM é pura e simplesmente uma frase, esse barra contra barra N, e a LLM tem que completar o que está faltando aqui. Então, ela completa com positivo. Então, essas frases aqui, não é que a LLM, o modelo, esteja aprendendo o que que é positivo, neutro, negativo. Eu estou condicionando o modelo a ter esse comportamento de classificação das frases, passando esses exemplos. Então, esse condicionamento é o conjunto de exemplos. E o final do condicionamento é o que você quer que ela faça. Isso é um negócio bastante útil, sabia? É, por incrível que pareça, você se conseguir esses exemplos de uma forma adequada, você realmente condiciona bem melhor a LLM a fazer alguma coisa, ao contrário de você passar nenhum exemplo, tá? Nenhum exemplo significa passar só a instrução. Algum exemplo, como isso que está aqui ou isso está aqui esquematicamente, é dar um monte de exemplos. É, a gente já viu isso. Aquele paper original do GPT, o que tem mais de mais interessante desse paper aqui que introduziu o GPT-3 foi mostrar, na época, o GPT-3 era um modelo bem maior do que os modelos que existiam. Então, esse paper é bem antigo, é 2020. Então, o que eles mostraram é, se você tem um número, aqui é um eixo do X é o número de exemplos. O eixo dos Y é a acurácia, e eles fizeram isso para várias perguntas diferentes. Essa pergunta que tem aqui é bem simplesinha. Mas o que ele está mostrando aqui é o seguinte: se você passa nenhum exemplo, você tem uma acurácia bem pequena. Se você passa um exemplo, 10 elevado a zero é 1, a acurácia sobe de mais ou menos 10 para mais ou menos 45 do GPT-3, tá? Que tinha 175 bilhões de parâmetros. Os modelos que a gente trata hoje são bem maiores do que isso. Se você começa a aumentar o número de exemplos, aqui a gente tem 10 exemplos, a acurácia sobe de 45 para um pouco mais de 60, e ela depois continua subindo mais suavemente. Agora, esse comportamento do modelo ser condicionado através dos exemplos para fazer o que a gente quer que ele faça, funciona quando você aumenta o número de parâmetros. E esse era o ponto desse paper aqui. Se você tem um modelo com poucos parâmetros, esse comportamento de dar exemplos para condicionar o modelo não aparece muito, porque o modelo, na verdade, é um modelo pequeno. Se o modelo for muito pequeno, aí não tem nenhum efeito, ou quase nenhum efeito, você passar exemplo. Já aconteceu isso comigo numa determinada situação que mais parte no final do curso eu falo para vocês. Então, esse paper que traduziu o GPT-3, o nome dele era Language Models are a Few Shot Learners. Significa que você passa few shots, você passa um pouco de exemplo, um certo número de exemplos, e os modelos aprendem com aqueles exemplos a fazer a tarefa que você quer. Aprender, de novo, é um termo antropomórfico, é como se o meu cachorro aprendesse, eu aprendesse. Um modelo não aprende coisa nenhuma, ele é simplesmente condicionado. Quanto maior o número de parâmetros que o modelo tem, mais chance dele seguir um caminho lá por dentro do modelo que leve à solução do que você quer. Esse paper aqui eu já comentei com vocês. Eu me dei o trabalho de procurar o número de citações dele. Por isso que eu parei a aula, porque eu tinha, hoje de manhã, gastei um tempinho pegando o número de citações. Esse paper sozinho tem 54, um pouco mais de 54 mil citações. Gente, isso aqui é coisa que não acaba mais. 54 mil citações é muita coisa, um paper só. Então, para vocês verem a importância que vamos chamar de descoberta que esse paper reporta, tem. No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, um modelo, os grandes modelos, eles começam a ter comportamentos que a gente não esperava. Então, a mensagem desse paper aqui é: esse comportamento inesperado
dos modelos grandes que eles podem ser melhor condicionados a fazer o que você quer fazer, passando exemplos, mas o modelo tem que ser grande. Então, daí a importância desse paper. Esse paper aqui é muito importante para as LLMs. Tá? Então, essa história do few shot, essa brincadeira aqui, ela tem sua razão de ser. A importância dela é mostrar que faz sentido você passar alguns exemplos, tá? Para melhorar o desempenho, né? Melhorar o desempenho da LLM. Um outro modelo, olha, esse aqui tinha 54 mil citações, né? Um outro template de prompt é chamado Chain of Thought. Essa história de Chain of Thought também, esse paper aqui, que tem quase pouco mais de 19 mil citações. De novo, isso é coisa que não acaba mais, tá? É, o que que eles mostraram nesse paper? Imagina que você queira treinar o modelo ou condicionar o modelo a resolver problemas de múltipla escolha, ou probleminhas na múltipla escolha, probleminhas de um raciocínio bobinho. Então você passa um exemplo aqui, esse verdinho aqui, nota que isso aqui é o few shot, tá? Então o verdinho aqui é um exemplo do comportamento que você quer. Então você passa aqui um probleminha de aritmética elementar e diz qual é a resposta. Aí, o que que você quer que a LLM faça? Ah, então você passa aqui um outro probleminha bem simplesinho, né? 16 bolas, metade das bolas era de golfe, metade das bolas de golfe eram azuis. Então, quantas bolas de golfe azuis tinham? Se você pegar isso e passar para o GPT 3.5, provavelmente ele vai errar, tá? Vai responder 8. Nota que esse paper aqui é bem velho, né? Então, um exemplo desse paper aqui, eu não me lembro qual é o modelo que eles usaram, mas deve ter sido o GPT 3.5 ou algo parecido com isso. Ele errou. O que que o Few Shot Chain of Thought diz? Ele passa um exemplo, Few Shot, né? Então, eu vou passar um exemplo para você. É o mesmo exemplo que tem aqui. Só que eu vou, no Few Shot, no meu exemplo, dar qual é o raciocínio que eu cheguei que a resposta é 11. Então, o Roger começou com 5 bolas. Aí ele comprou duas latas de bola de tênis e cada lata tinha 3 bolas de tênis. Então, duas latas de 3 bolas de tênis cada uma são 6 bolas de tênis. Então, ele tinha 5, comprou 6, ele tem 11 bolas de tênis. Então, esse pedacinho aqui é o chain of thought. Eu fui gradativamente chegando à resposta. E a resposta é 11. Quando eu passo a pergunta aqui, em presença desse exemplo, o que que vai acontecer com a LLM? Espantosamente, ela faz uma mímica desse raciocínio. Esse aqui é um exemplo real, tá? Então, ela faz uma mímica desse raciocínio para responder essa pergunta. Então, lá o jogger, né, um malabarista, tinha 16 bolas, metade das bolas eram bolas de golfe, é o que está escrito aqui. Então, ele tem 16 por 2, 8 bolas de golfe. Metade das bolas de golfe são azuis. Então, metade das bolas de golfe são azuis. Então, ele tem 8 divididos por 2, 4 bolas de golfe. Então, a resposta é 4, não é 8. Agora, isso que está em azul aqui foi um comportamento que a LLM, que o modelo exibiu, quando ele pegou essa tarefa daqui e foi condicionado a resolver essa tarefa passo a passo. Esse é o chain of thought. Por isso é que esse paper aqui tem mais de 19 mil citações, porque ele mostrou que essa brincadeira de dar um exemplinho e forçar a LLM a fazer a mímica desse exemplo, que é um raciocínio passo a passo, leva a LLM a ter um comportamento adequado. Bom, isso aqui é tão bom, que as LLMs mais recentes elas são treinadas para fazer esse tipo de raciocínio. Então, o GPT-5 é um reasoner model, ou o A3 era um reasoner model, é um reasoner model, ou aquele DeepSeek R1, porque eles foram treinados para seguir
um raciocínio passo a passo. Durante o treinamento deles, eles dão um monte de exemplinhos como esse em verde, né? Para o modelo, e dão um peso positivo quando o modelo segue esse passo a passo, dão um reward negativo quando ele não segue. Então, eles forçam o modelo a seguir um raciocínio passo a passo, sim, na fase de treinamento. Quando isso aqui foi inventado, quando esse paper foi publicado, não existia isso. O pessoal deu tão certo o Chain of Thought que eles embutiram essa lógica dentro do treinamento dos modelos. Agora, esse paper não é só simplesmente esse exemplinho. Eles foram e começaram a mostrar qual é o comportamento do Chain of Thought. Então, lembra que o paper é antigo. Então, aqui tem um exemplo, um Struct GPT era um paper que eu mostrei para vocês. Depois do GPT-3, teve um outro paper importante da OpenAI que eles mostraram que um modelo treinado para seguir instruções com Supervised Fine-Tuning, aquele track todo, muito menor do que um modelo grande, tinha um comportamento mais adequado. Então, o paper do Struct GPT, que eu mostrei para vocês há algumas aulas atrás, era importante porque ele mostrou que seguir instruções dá um resultado melhor. O que esses caras aqui, na verdade, esse outro paper aqui, está mostrando é que seguir instruções, o azulzinho, o Chain of Thought, dá realmente um resultado melhor do que mandar o modelo seguir instruções sem dizer como é que ele tem que fazer as coisas. Essas retas, a vermelhinha, você simplesmente escolher uma resposta. Não, esse benchmark que eles estão usando para fazer essas curvas é um desses benchmarks de perguntinhas e respostas, né? Então, aqui é escolher uma resposta aleatoriamente, ou seja, o baseline bem bom. O verdinho claro como um comportamento de um ser humano não muito esperto para resolver perguntas, e o verdinho mais escuro é um ser humano mais espertinho. Então, o Chain of Thought mostra que ele chega perto de um comportamento de um ser humano não muito esperto, simplesmente forçando o modelo a seguir instruções como está aqui. Tá? Esse modelo aqui, esse paper aqui tem esse monte de citações, porque eles têm um monte de experimentos que eles mostram que realmente isso aqui funciona bem, não é simplesmente um exemplo, é aquele próximo que eu falei. A gente tem que ter uma quantidade de exemplos bem grande, fazer um monte de experimentos para convencer as pessoas de que as coisas funcionam. É, Bom, aqui é um outro exemplo do Chain of Thought, um pouquinho mais complicado, mas não vem ao caso. Isso aqui é... esse aqui é um outro paper interessante. Esse PPR aqui não tem tantas citações, na verdade tem um terço das citações do outro, mas ele comenta uma coisa bem interessante. Nota que aqui eu dei um exemplo de como eu queria que o modelo seguisse esse passo a passo, né? Então é field shot, no fundo é one shot, né? Só dei um exemplo. Isso aqui também é a mesma coisa, com um exemplo só. Aí, que tal a gente não dar exemplo nenhum? O que esse paper aqui mostra é um negócio muito interessante. É que você pode forçar a NNN a seguir passo a passo simplesmente escrevendo Let's think step by step. Ou seja, notam que nesse prompt aqui não tem exemplo nenhum. Só tem essa frase em boldface aqui, vermelhinha. Siga passo a passo. Qual é o comportamento dos exemplos que esse paper aqui comenta? Saídas do modelo onde ele simplesmente segue passo a passo e resolve um probleminha. Esse aqui é o mesmo probleminha das bolas de golfe, né? Então ele errava se você não fizesse nada e ele acerta quatro bolas de golfe azul simplesmente porque você não passou exemplo nenhum. Não é passar exemplo aqui não, tá? Não é isso que eu estou fazendo. Eu não passei exemplo. Eu simplesmente escrevi isso. Pense passo a passo. E, incrivelmente, o modelo seguiu o passo a passo e respondeu corretamente. Quando, se você não tiver essa diretriz, essa instrução para seguir passo a passo, como nesse caso da esquerda, ele erra.
Então, o problema, esse paper aqui é bem interessante, porque ele mostra que esse comportamento de dar a resposta seguindo passo a passo pode ser induzido numa LLM normal, simplesmente escrevendo siga passo a passo. Olha que coisa interessante, né? E é claro, eles têm aqui montanhas de exemplos, né? Bom, aqui por acaso são três testes, né, com modelos diferentes, né? O PaLM era o Gemini de antigamente, isso aqui é 2022, né? Então, o Gemini tinha outro nome. Isso aqui é um modelo treinado para gerar código. Mas em todos esses três casos, um Chain of Thought deu um resultado melhor do que não usando o Chain of Thought. Então, é uma boa ideia. Como eu falei, tão boa ideia que eles embutem dentro do treinamento dos modelos. Bom, qual é o problema? Essa história de seguir passo a passo é muito bom, produz resultados melhores nos exemplinhos que eu mostrei para vocês e dão uma ideia desse fenômeno. Só que tem um detalhe. Primeiro, os modelos pequenos não são sensíveis a essa instrução de seguir passo a passo. Bom, em parte, a gente já viu que os modelos pequenos, não adianta você dar exemplos, porque eles não, esse caso aqui, né, ou esse aqui, eles não são muito sensíveis a passar exemplos. Então não adianta passar exemplos. Mas eles também não são muito sensíveis a uma instrução mais sofisticada como essa. Então, não é nenhuma surpresa que para os modelos pequenos o Chain of Thought não funciona, tá? A outra questão um pouco mais séria é que essa história de seguir passo a passo, você acaba gastando mais tokens. Você ocupa mais espaço na saída. Lembra que a prompt area, eu sempre falo da prompt area como sendo a entrada, mas a prompt area, a área de trabalho, também é a saída. Então, você, quando pede para ele fazer alguma coisa, você está gastando a área de trabalho com coisas de entrada e depois ela está gastando a área de trabalho com tokens de saída. Então, se você gasta mais, força ela a ter uma saída mais sofisticada, como esse passo a passo, ela vai gastar mais tokens na saída, tá? E isso pode estourar a área de trabalho. Claro que para essas LLMs com uma área de trabalho muito grande, isso não é tão verdade assim. Mas pior do que isso é que você gasta mais tempo. Então, essas Reasoning LLMs, o GPT-5 da vida, elas são treinadas para seguir passo a passo. Só que elas gastam muito mais tempo para produzir a resposta. O R1 da DeepSeek é um desses modelos que é bem lento, porque ele é pré-treinado, ele é treinado para seguir passo a passo. Então, as LLMs um pouco mais recentes, elas têm uma cota que você define o quanto você quer gastar para seguir passo a passo, ou você pode desligar a ideia de seguir passo a passo de vez, né? Então, tem maneiras de você controlar o quanto você quer gastar nesse passo a passo. O GPT-5 tem uns parâmetros lá um pouco diferentes, o A3 tinha uns outros parâmetros, então é bom quando você pega um Reasoning Model, olhar quais são os parâmetros que você está usando para não ter sustos na sua conta no final do dia. Bom, agora deixa eu mudar um pouco de assunto. Eu vou agora falar de uma outra coisa interessante. Lá no começo da apresentação, eu falei que a gente pode diminuir ah, ou aumentar a randomização, diminuir o não determinismo desculpa, aumentar o não determinismo da língua. Então, você pega a temperatura, aumenta a temperatura, ela vai ser menos determinística. Por que eu vou fazer uma coisa dessas? Para implementar essa técnica de prompt. O que essa técnica de prompt faz? No fundo, você diz o seguinte: pede a LLM para gerar várias respostas. E aí depois pega essas várias respostas e faz uma votação lá para ver se tem uma que é mais popular do que as outras e devolve essa como sendo a resposta. Esse paper aqui tem menos citações, mas mesmo assim 2.700 é bastante, né? Então esse paper aqui é bem popular também, né? Então tem aqui um exemplinho que é fácil da gente entender. É, eu estou pedindo para ela resolver um problema.
tá? Se eu usar o self-consistency, o que que eu vou pedir? Eu vou gerar, nesse caso aqui, eu não vou dar o exemplo porque não vale a pena, eu vou gerar três respostas possíveis para essa pergunta daqui, simplesmente obrigando a LLM no prompt a gerar três respostas. E no final, eu vou pedir a LLM, ao modelo, para ver qual é a resposta mais popular. Ou seja, a resposta é esse retângulo verde aqui. Mas não é isso que eu quero. Isso aqui, um raciocínio, eu jogo fora e fico só com a resposta. Então, marginalizar significa, na verdade, eu quero pegar só essa variável aqui, que é a resposta em si, não um raciocínio. Então, eu marginalizo, tiro fora o raciocínio e vou olhar as respostas e ver qual é a que mais coincidente entre si. Então, a resposta não é 26, seria 18. Eu votaria para ser a resposta 18. Então, o que o prompt faz, tem uma parte do prompt que pega a entrada, força a LLM a responder várias saídas e depois força a LLM para escolher entre as várias saídas aquela que é a mais popular, quer dizer, que tiver o maior número de votos, né? Então, é um negócio relativamente simples, né? Você aumenta a temperatura, manda gerar várias respostas, tá? E depois, no final, extrai a mais frequente. Cada uma dessas respostas pode ser um chain of thought, pode ser uma resposta direta, tá? Nesse exemplo que está aqui, eu forcei cada resposta a ser gerada pelo chain of thought, como está nesse exemplo, como está nesse paper daqui. Mas, na verdade, o self-consistency não precisa ser chain of thought. Você pode mandar gerar três consultas SQL, escolhe a mais provável. Bom, enfim. Aí tem nesse paper aí, ele continua a discussão com algumas coisas meio óbvias, mas que vale a pena a gente falar. Quanto maior o número de exemplos que você gerar e quanto maior o número de exemplos que forem coincidentes entre si, mais provável aquela resposta que você devolve é correta. Então, o número de acurácia cresce meio que linearmente. Quer dizer, vocês pegarem aqui, é quase uma reta aqui. Então, é como se a acurácia crescesse linearmente com o grau de consistência que você tem com um número de respostas que você produz. Nesses benchmarks que a gente vê por aí, ah, com frequência, eles pedem para a NLM gerar não quatro, mas dezenas de respostas. Então, às vezes, é bom a gente prestar atenção exatamente o que os benchmarks estão dizendo, porque pode ser alguma coisa esquisita, né? É como se eu mandasse vocês fazerem uma prova e dissesse o seguinte: para cada questão da prova, vocês podem apresentar várias soluções. Se alguma tiver certa, eu vou considerar a questão como certa. Isso é um negócio bem esquisito, mas é mais ou menos isso que eles fazem nos benchmarks. Então tem que tomar um pouco de cuidado com os resultados que são apresentados. Esse paper aqui, nesse paper aqui, tem uma coleção de testes bem interessantes. Então, o que eles mostraram é cada uma dessas coisas aqui, esse swamp de estratégia, que não sei o quê, isso aqui são benchmarks conhecidos que volta e meia a gente encontra nesses testes das LLMs. Então, o que eles mostraram é que, por exemplo, nesse teste aqui, que são coisas simples de matemática, o chain of thought direto, o grid, isso significa, na verdade, você vai procurar uma resposta, devolve aquela resposta PT saudações. Você é ganancioso, né? Chegou em alguma resposta, devolve. Ou apressadinho, se vocês preferirem. Então, o chain of thought apressadinho, como foi o caso que eu apresentei, é muito pior do que você rodar o chain of thought com esse self-consistency, ou seja, gera várias respostas e vê como é que elas se
coincidem entre si. Só que olha que parâmetro que eles fizeram aqui. Eles produziram 40 respostas para chegar a esse nível de acurácia. Então, é isso que eu estava falando, tem que prestar um pouco de atenção. Se você pegar isso aqui e colocar K igual a 4, ou seja, procurar só quatro possíveis respostas, de repente a acurácia não é tão grande assim, que é no fundo o que essa, esse diagrama aqui está mostrando. Então, mas, bom, tirando esse pequeno detalhe que você vai responder 40 vezes com chain of thought, a pergunta que alguém deu, um ganho aqui é bastante substancial, 40% maior, e vai por aí afora em outros benchmarks. Então, parece uma ideia interessante, e essa história de self-consistency é usada em outros estilos de prompt, né? Mas é mais ou menos óbvio, né? Como o resultado é não determinístico, quanto mais alternativas você pedir para gerar, e quantos mais dessas alternativas por caminhos diferentes gerarem a mesma resposta, maior a probabilidade da resposta estar correta. Claro que isso tudo que eu estou falando tem um custo. O custo disso é bem alto, porque você está gerando 40, no caso dos exemplos, né? 40 vezes pegando a mesma pergunta e gerando 40 vezes respostas, né? Cada vez que você gera uma resposta, você gasta tokens na área de trabalho, então você vai começando a gastar um bocado da tua área de trabalho, né? Agora, uma outra coisa menos óbvia é que uma coisa é você olhar para cá e ver que as respostas são coincidentes. Ou olhar para cá e perceber que essas duas respostas são coincidentes, que é diferente dela. Nem sempre a resposta que você produz é tão simples assim de você analisar e dizer essas duas são iguais, aquela é diferente. Por exemplo, se você mandar gerar consultas SQL e fizer o self-consistency, pô, se SQL é uma linguagem bem rica, a menos que a consulta seja muito trivial, vai ser difícil descobrir quais das várias consultas que a LLM gerou são de fato a mesma consulta, né? Então, a limitação do self-consistency tem muito a ver com o fato de você conseguir produzir um número fixo, um número discreto de resposta e conseguir distinguir que algumas são iguais e as outras são diferentes. Então, muito interessante a ideia, mas tem lá suas limitações, tanto do ponto de vista de custo quanto do ponto de vista de propriamente a implementação. Nessa altura do campeonato, vocês já devem estar desconfiados que essas técnicas de prompt começaram bem trivialmente lá no começo, né? Um skill shot é um negócio muito simples, e elas começam a ficar cada vez mais complicadas, né? Bom, não é bem assim, né? Uma das coisas meias óbvias é que você pode comer o boi aos bifes, como a gente diz. Em vez de fazer um chain of thought e pedir para a LLM descobrir qual é a linha de raciocínio, você pode simplesmente quebrar o teu prompt em vários pedaços e mandar a LLM responder uma coisa, pegar a resposta da primeira parte, injetar numa segunda parte e vai por aí afora. Ou seja, o caminho de raciocínio fica pré-definido dentro do prompt, que você escreveu. Então, a LLM tem muito menos trabalho, ou seja, ela simplesmente executa uma coisa, pega a saída, executa outra, vão por aí afora. Então, a sua tarefa é descobrir qual é essa forma de quebrar as instruções de tal forma que aí, o modelo produz o resultado que você quer. Quando a gente for falar de agentes, vamos ver que isso aqui fica bem mais complicado. É, tem um exemplo aqui que eu achei interessante, que eu pedi, esse PPR aqui não é tão popular assim, eles têm, sei lá o quê, 50 referências. Mas eu achei interessante para comparar esse, essa prompt chaining com uma outra técnica que é stepwise prompt. Vocês devem estar desconfiados que isso daqui é um negócio meio estranho. Por que que eu vou quebrar os passos e executar um pedaço, pegar a resposta desse pedaço, injetar no segundo pedaço e ir por aí afora? Por que que eu não faço as três coisas ao mesmo tempo no prompt? O stepwise prompt é exatamente isso. O exemplo que tem aqui é você resumir notícias. Então, esse pessoal aqui desse paper pegou 100 notícias,
da BBC. Para cada notícia, eles disseram como é que eles querem que o resumo seja feito. Então, os requirements aqui eu quero que um resumo foque nesse tópico, ou produza esse resultado, sei lá o quê. E eu posso querer induzir uma formatação para o resumo, tipo, produzir essas transparências. Eu quero uma bullet list. Um resumo eu não quero um monte de frases, eu quero uma bullet list. E por aí afora. Bom, então o problema é, vamos resumir notícias. Então eles compararam duas estratégias. Uma é o prompt chaining, né? Então o que que é o prompt chaining? Eu vou ter um primeiro prompt que vai fazer o resumo da notícia. Então isso aqui é um template, na verdade. O template tem um artigo de entrada, como é que eu quero que ele faça o resumo, e a saída de output. A saída é o resumo em si. Bom, aí vocês diriam, então agora está resolvido o problema. Não, não é bem assim. Eles criaram uma complicação a mais. Eles criaram um segundo passo que recebe o resumo produzido pelo primeiro passo e pede para criticar o resumo. Então, isso aqui é a própria LLM, é o próprio modelo que está fazendo. Então, quem está fazendo a crítica não é um ser humano que está olhando, é a própria LLM, através desse prompt aqui, desse template aqui. Então, primeiro é produzir um resumo. O segundo template, eu estou dizendo o seguinte: ó, você, LLM, é um assistente, e eu quero que você critique, e dê sugestões acerca do resumo que eu vou te passar. Então, o artigo está aqui, o que que eu queria que o resumo fosse feito, o resumo em si, né? Nota que esse summary aqui é a saída do primeiro. O artigo requirement é a mesma entrada do primeiro. E quando é a saída da crítica, a crítica é um arquivo em JSON com a crítica produzida pela própria LLM. O terceiro passo é você aí produzir um resumo final. Então, o resumo final recebe o artigo, os requisitos, que é igual aqui, o resumo, esse resumo aqui, esse resumo aqui, esse resumo aqui, tá? E a crítica. A crítica é essa crítica aqui. No paper, eles esqueceram de escrever crítica aqui, porque se é um prompt chaining, a saída desse é crítica, a entrada desse tem que ser crítica, né? Então, isso em vermelhinho é simplesmente o que está errado no paper. Tá? Então, o terceiro passo é pega o resumo original, pega a crítica e produza um resumo refinado. Legal, então são três passos, é o que está escrito aqui nesse desenho. E eles compararam com uma outra coisa. Por que que eu vou fazer três passos? Ou seja, produzir a resposta de um, injetar no segundo, produzir a resposta do segundo e injetar no terceiro. Por que que eu não faço um prompt só, que eu instruo a LLM a produzir três passos internamente nela? Produzir o primeiro resumo, criticar e refinar. Então, note que aqui, esse texto inteiro até aqui, são instruções para a LLM fazer alguma coisa. E aí eu dou a entrada do artigo e como é que eu quero que ele seja resumido, e a saída é o resumo, a crítica e o resumo refinado. São as três coisas que saem aqui. Mas não são três passos separados, são tudo dentro do mesmo prompt. Bem razoável, né? Na verdade, você imaginaria fazer dessa forma um prompt para a tarefa de resumir um conjunto de notícias de uma forma mais polida. Então, para mim, isso seria o prompt óbvio. Esse aqui não seria tão óbvio assim. Mas esse chaining aqui, quando for ver o LangChain, isso aqui é muito fácil de escrever no LangChain, né? Bom, acontece que não é bem assim. Isso aqui é um resultado do experimento deles. Eles rodaram as 100 notícias e aí tem uma pessoa, dois seres humanos, que foram analisando como é que os resumos foram feitos. Então, sem explicar muito o que está aqui, o GPT-4, com aquele Chaining Refining é isso aqui. É essa ideia aqui.
Esse foi bem melhor do que o GPT-4 no Stepwise Refine. Stepwise Refine é aquilo que eu digo que eu, em princípio, escreveria como prompt, isso daqui. Então não é tão óbvio que você juntar tudo num prompt só dê um resultado melhor. No fundo, é o que esse paper aqui está dizendo, né? Então, eu não vou olhar para os outros números, mas basicamente o que esses dois aqui estão dizendo é que sim, essa ideia de fazer prompt chaining pode dar um resultado bem melhor do que mandar fazer a instrução, mandar uma instrução só para LLM, mesmo que a instrução indique que ela tem que trabalhar passo a passo. Enfim, tem montanhas de papers sobre prompt, montanhas, centenas de papers de prompt. Tem livros sobre prompt. Eu não aconselho muito a comprar nenhum livro sobre esses assuntos, porque você compra o livro, quando o livro chegar na tua casa, ou quando você acabar de fazer o download, ele já está obsoleto. Então, eu tenho uma coleção razoável de livros dessas coisas aqui, de LLMs, de Java 4, que são completamente obsoletos. Estão ocupando espaço no meu HD, porque não adianta olhar para os livros. Mas tem algumas coisas interessantes. O Tree of Thought, no fundo, é você fazer vários caminhos de passo a passo, só que esses caminhos não são independentes entre si. O primeiro passo, você faz alguma coisa, depois você tenta duas alternativas diferentes. Então, no fundo, o que você organiza o passo a passo é como se fosse uma árvore, passo a passo, que alguns passos são comuns a estratégias que correspondem ao ramo da árvore. Tá? Esse paper aqui é razoavelmente popular e tem tentativas de você gerar o prompt automaticamente. Por que não, né? A gente manda a LLM gerar um prompt. Enfim, muita coisa sobre essa área. Bom, enfim, sei lá, mais de 40 minutos, 50 minutos, uma hora que eu estou falando aqui, é o básico dos básicos de prompt engineering. Tá? Divirtam-se com o resto, mas a gente vai voltar a esse assunto nas próximas apresentações.